É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Igor, sou professor de inglês. E na aula de hoje, como você está vendo aí no título, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no Simple Present. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre isso, eu vou deixar esse vídeo no card para você dar uma olhada, mas eu foquei mais em quais situações a gente deve usar o Simple Present. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na questão gramatical, as regras, como é que eu faço para negar, como é que eu faço para fazer perguntas usando esse tempo verbal. Talvez você tenha uma ideia de que seja chato estudar gramática, e eu realmente concordo. Muitas das vezes, se a gente focar muito nessa questão gramatical, em regras, eu acho também que não é muito útil. Por isso, como professor de inglês há mais de 10 anos, com a experiência que eu tenho com os meus alunos, eu costumo fazer um balanceamento entre a prática e a gramática. Então, se você pretende estudar inglês ou está buscando, através desse vídeo, aprender inglês, pode continuar aqui, eu ofereço aulas gratuitas, mas se você pretende se aprofundar mais e aprender de verdade, eu peço que você considere, talvez, contratar umas aulas particulares. Eu sou professor particular, dou aulas de inglês online por meio de videoconferência. Vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado o meu contato para você falar comigo e eu te deixar todas as informações em relação a preço, pacotes, enfim. Sem mais delongas, bora lá. Eu tenho um PDF aqui preparado que inclusive eu vou deixar para vocês também estarem conferindo aí, né? Então a gente começa aqui com Simple Present. Rewind, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Na última aula aprendemos o Simple Present na teoria. Nesta aula vamos aprender na prática como afirmar, negar e perguntar utilizando este tempo verbal. Tá, galera, então a gente fala em tempo verbal, a gente precisa entender o que é um verbo, né? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é um verbo. Verbos são palavras que indicam uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles podem mostrar que o sujeito da frase está fazendo, como study, estudar, work, trabalhar e etc. Verbos também podem descrever um estado e também são a única parte de uma sentença que podem mostrar o tempo, podendo esta ação ter sido praticada no passado, presente ou futuro, que é o tempo verbal, justamente o que a gente está estudando aqui. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, galera. Todos esses exemplos estão com tradução embaixo, tá? Então eu não vou focar muito na tradução, porque vocês podem ler aí. Mas se por acaso tiver alguma coisa que eu precisar falar em relação à tradução em português, eu vou dar uma parada e vou explicar. Então aqui os exemplos são: I go to school in the morning. They run to catch the bus. We study English every day. Uma coisa legal que você pode fazer é, talvez depois, anotar todas essas frases, seja num caderno físico ou num bloco de notas, e praticar a pronúncia. Você pode usar o Anki também. Eu tenho um vídeo nesse canal que mostra como utilizar o Anki para você poder memorizar essas palavras e frases. Então, galera, todas essas frases aqui, elas estão no presente simples, tá? I go to school, eu vou para a escola. Repare que não é eu fui, eu vou. Então, lembrando do último vídeo, I go é algo que eu faço com frequência. Não necessariamente eu estou fazendo naquele momento, mas eu faço frequentemente. Então isso é considerado presente simples. They run, eles correm. Correm para quê? To catch, para pegar o quê? The bus, o ônibus. We study English every day. Estão vendo aqui a tradução? Aqui eu acho que estamos de boa. Algo que essas frases têm em comum é que todas elas são afirmativas. Então aqui está bem tranquilo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Então aqui vamos aprender um pouco sobre as formas afirmativas desse tempo verbal. Ao dizer frases afirmativas usando o Simple Present,
devemos nos atentar para o seguinte. Quando utilizamos os pronomes I, eu, you, você ou vocês, we, nós e they, eles ou elas, o verbo possui a mesma conjugação. Então, galera, aqui, ó, quando eu uso esses pronomes, eu, você, nós e eles, é bem tranquilo, porque a conjugação vai ser a mesma. Então aqui, ó, repare que eu usei o mesmo verbo, que é o verbo speak, que é o verbo falar, em todos os pronomes. Aí vamos fazer uma comparação com o português. Se eu fosse falar essas frases no português, cada pronome teria uma conjugação diferente. Então imagina o contrário, imagina um estrangeiro, talvez um americano, alguém que fala inglês, aprendendo português. Seria muito mais complicado, porque essa pessoa teria que meio que decorar esses tempos verbais, ou praticar muito mais do que a gente. Então a gente já faz corta um caminho aí bem grande, né? Então eu vou falar essas frases, você pode acompanhar comigo ou só ouvir. Então, I speak English. You speak Portuguese. We speak Spanish. They speak French. Repare que o verbo speak, que é o verbo falar, é conjugado da mesma maneira em todos os casos. Então aqui, galera, usei esses pronomes aqui, ó, é bem de boa, tá? Meio que você só precisa saber a forma do verbo. Verbo speak, I speak, you speak, we speak. Isso vai valer para todos os verbos, tá? Agora, galera, que começa a complicar um pouquinho. Não muita coisa, mas tem uma diferença aqui, ó. Ó, afirmativas na terceira pessoa. No entanto, a conjugação muda quando dizemos frases na terceira pessoa do singular, utilizando os pronomes he, ele, she, ela e it, neutro. Veja só. Eu vou falar as frases aqui primeiro, depois eu dou alguma explicação. Então, she speaks Italian. He speaks Korean. It speaks German. Primeira coisa para a gente se atentar aqui, ó. Se a gente fizer uma comparação com as frases de cima, I speak, she speaks. Repara que a única diferença nesse verbo é que a gente acrescenta uma letra, que é a letra S. Tá, galera? Então, quando a gente quiser falar frases com esses três pronomes aqui, ó, he, she e o it, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, na maioria dos casos, a gente precisa acrescentar a letra S aqui, tá, galera? Então, só tomem cuidado com isso, tá? Vou ler aqui e vou explicar o que precisar. Ó, repare que a letra S foi adicionada ao verbo speak. Quando dizemos frases usando estes pronomes, he, she e o it, o verbo sempre será conjugado diferentemente dos demais. Na maioria dos casos, adiciona-se a letra S. Porém, existem exceções, os chamados verbos irregulares. Aqui está falando um pouquinho sobre o it. O pronome neutro it, que é o neutro, né? É utilizado para se referir a objetos, animais, conceitos, etc. Para facilitar, pode se traduzir como ele ou ela, porém usamos para nos referir a tudo que não é pessoa. Tá, galera? Então o it é um pronome que a gente não tem em português, que é usado para se referir a objetos, animais. Muita gente traduz o it como coisa, né? Até por conta daquele filme It, a Coisa, mas não é tão simples assim. Tá? Ele é usado para tudo que não é pessoa. Uma forma aí de simplificar e você poder entender melhor. Enfim, galera, aqui, ó, afirmativas na terceira pessoa. É legal, eu acho interessante a gente parar e analisar um pouquinho esses nomes. Terceira pessoa, quem é terceira pessoa? Vamos lá. Imagina que eu, I, estou falando com você, you. E nós dois, eu e você, I, you, estamos falando sobre o João. João, quem é João? É he. Ou seja, he é a terceira pessoa.
Então, isso é uma forma legal de você pensar sobre isso, que ajuda também na hora de você falar. Então, toda vez que você usar o he, toda vez que você usar o she, ou estiver falando sobre alguma outra coisa, sei lá, um objeto, isso é a terceira pessoa, né? Então, na terceira pessoa, na maioria dos casos, a gente adiciona um S para falar as frases afirmativas, beleza, galera? Ó, verbos regulares e irregulares. Verbos regulares, como o nome já diz, seguem uma regra específica. Podemos considerar o verbo to speak, que foi o que eu usei, como regular, já que basta acrescentar a letra S, quando conjugamos na terceira pessoa do singular. He, she e o it. Agora vamos ver os verbos irregulares. Por sua vez, não seguem regra e possuem uma forma própria. Então, galera, vocês podem nesse momento estar achando, pô, agora eu vou ter que decorar verbos regulares e irregulares, como é chato, né? Eu não diria bem decorar. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nisso. Quanto mais você tiver contato com o idioma, mais isso fica natural para você. Então, eu não acho legal usar essa palavra decorar, né? Eu acho mais interessante a gente pensar na sua exposição ao idioma. Você quer aprender um idioma, você precisa se expor a ele, de alguma forma. Uma forma legal é você fazer aulas particulares. Óbvio que você, dependendo da sua, talvez, condição financeira, ou talvez da sua necessidade, você não vai fazer aula todo dia. Se você faz aula particular uma vez na semana, você pode, durante os seus dias, de alguma forma se expor ao idioma também. Então você pode, por exemplo, assistir filmes em inglês, ouvir músicas em inglês, de alguma forma trazer o idioma para a sua vida. Eu falo inglês, mas qualquer língua que você queira aprender. Então, aqui a gente vai ver um verbo irregular na terceira pessoa, que é o caso do have, que é o verbo ter, tá? Então, eu tenho um cachorro, como vocês estão vendo aqui, ó, I have a dog. Se eu quiser falar ela tem um cachorro, o have vai virar has, tá? Então, nesse caso do have, não basta apenas acrescentar um S, não vai ser haves, não existe haves, tá? Nesse caso, a terceira pessoa aqui no has, ok? Então, ela tem um cachorro, she has a dog. Outro exemplo de verbo aqui, ó, they do, né? Do é o verbo fazer, tá, galera? They do the homework at school. Se eu quiser falar ele faz, não basta só acrescentar o S. Nesse caso, eu preciso acrescentar mais uma letra, que é o E. Então, he does the homework at home. Ok? Então, galera, isso aqui é mais uma questão de costume mesmo, tá? Muita gente às vezes pergunta, tá, mas tem uma regra? Pode ser que tenha, em alguns casos realmente tem, mas não se atenta muito a isso não, tá? O ideal é você realmente conhecer cada verbo, falar frases com esses verbos, praticar, enfim, galera. Vamos dar continuidade aqui, tá? Outra coisa, os verbos irregulares são bem menos do que os regulares. Então você vai ver muito mais verbos regulares do que irregulares. Tá, agora vamos falar sobre uma coisa que é o verbo auxiliar, galera. É comum pensar que ao dizer frases negativas no simple present, basta acrescentar um não, assim como fazemos em português. Então o natural é a gente pensar o seguinte, ó, vamos pegar aquela frase do início aqui. I go to school in the morning. Né? Eu vou usar meu bloco de notas aqui para vocês verem. Ó. I go to school in the morning. Eu vou para a escola de manhã. Então, se eu quisesse falar eu não vou para a escola de manhã, uma pessoa que nunca estudou inglês, o mais natural seria pensar, imaginar que a gente faria igual fazemos no português. Né? Então, eu não vou para a escola de manhã. Aqui está I go, eu vou. Quero falar que eu não vou. Sei lá, vou falar I know ou I not. Sim, no caso a gente vai usar o not para negar.
mas não é só isso. Por isso que a gente vai entrar agora nesse assunto de verbo auxiliar. Então fica aí, segura, que creio que até o final vocês vão entender. Então vamos lá. No entanto, além do não, que nesse caso é not, também precisaremos de outra palavra acompanhando o não. Neste caso, de um verbo auxiliar. Então, eu acho legal pensar nessas palavras, tipo auxiliar. O que o auxiliar faz? Ele te auxilia. Então, esse verbo auxiliar tá ali não é para te atrapalhar, é justamente para te auxiliar. Foi justamente o que eu escrevi aqui, ó. Pense no verbo auxiliar como uma ferramenta que vai te auxiliar na hora de negar e perguntar. Ao negar utilizando os pronomes I, you, we e they, eu, você, nós e eles, vamos precisar do verbo do como auxiliar. Do pode ser o verbo fazer, assim como vimos na frase They do the homework at school. Então, do é o verbo fazer. Porém, quando do vem acompanhado de not, temos a construção correta de uma negativa nesse tempo verbal. Podemos dizer do not ou contrair para don't. Então vai ficar assim, ó. Vou atualizar aqui a página. Pronto. Negativas. I do not eat candy before lunch. You don't drink wine after lunch. They do not like to talk about it. We don't work after 6 p.m. Então, galera, reparem que eu posso usar tanto do not para negar, ou eu também posso juntar essas duas palavras e fazer uma contração, que aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Don't. Então, sempre que eu quiser falar frases negativas usando esses pronomes, eu, você, eles ou elas e nós, basta usar o do not ou a contração don't. Então, no caso da nossa frase aqui que eu usei como exemplo, é só botar o do aqui, ó. Ou I don't go to school in the morning. Só isso. Beleza? Repare que os exemplos acima não há frase na terceira pessoa do singular. He, she e o it. Então, galera, acho que até aqui já deu para reparar que esses três pronomes, que são as terceiras pessoas do singular, vão ser diferentes. A gente viu que eles são diferentes quando afirma e também vão ser diferentes quando a gente faz outras frases, seja negativas ou interrogativas. Então, é legal a gente separar esses três pronomes numa categoria diferente quando a gente fala a frase no simple present, porque justamente eles vão ser diferentes. Justamente porque assim como nas frases negativas, as negativas também serão, assim como nas frases afirmativas, as negativas também serão diferentes na terceira pessoa do singular. Vamos ver como é que fica. Ó, no caso das negativas com he, she e it, ao invés de usar do not, usaremos o does not, que também pode ser contraído para doesn't. Então aqui, galera, são as frases com esses três pronomes que eu vou falar. De novo, vocês podem repetir depois de mim, pode fazer anotações, ou pode simplesmente só ouvir. Então aqui, ó, he does not like Japanese food. She doesn't have a boyfriend. It doesn't open after midnight. Então reparem, galera, que a gente usou o does not ao invés de don't. Outra coisa também para se reparar é que, vamos lá, vamos pegar essa frase aqui, ó. Vai ter essa explicação, mas já vou falar logo. Ó, aqui está dizendo, he does not like Japanese food. Ele não gosta de comida japonesa. Beleza, aqui está negando porque a gente tem o does not
é terceira pessoa, por isso que ao invés de do eu vou usar o does aqui. Mas se eu tirasse isso aqui, ó, se eu tirasse o does not e quisesse afirmar que ele gosta, repare que o like, que é o verbo gostar, eu vou também precisar daquele S. He likes. Então, essa aqui é a forma afirmativa dessa frase. He likes Japanese food. Ele gosta de comida japonesa. Se eu quiser negar, o likes, que estava com S aqui quando eu afirmei, vai perder o S aqui na negativa. Por quê? Porque o S já está aqui no does. O does está fazendo o papel de conjugação da terceira pessoa. Então o like não tem necessidade de ter esse S. Tá, galera? Então quando eu falo frases negativas, usei o verbo auxiliar does, nesse caso aqui ele está como verbo auxiliar, o verbo principal não vai precisar estar na terceira pessoa, não vai precisar do S, ok? E é exatamente o que eu explico aqui, ó. Repare que o verbo que estaria com um S, caso a frase fosse afirmativa, voltou para sua forma original. He likes Japanese food. He doesn't like Japanese food. Isso acontece porque o verbo auxiliar does já está na terceira pessoa, tirando assim a necessidade de haver um S em like, gostar. Foi basicamente o que eu acabei de explicar aqui. Agora vamos ver as interrogativas para eu fazer perguntas. O mesmo padrão irá se repetir na hora de fazer perguntas, só que ao invés do verbo auxiliar vir após o pronome, desta vez ele vem antes. O que é isso? Repara que he does not like, o pronome aqui é o he. O verbo auxiliar does vem depois do he. E aí eu tenho not também para negação. Eu também posso contrair para virar doesn't. No caso da interrogativa, o do ou does, ele vai vir primeiro. Vocês vão ver alguns exemplos aqui de frases. Ó. You do not. Do you? It does not. Does it? Vamos usar o do para I, you, we e they. Does para he, she e it. Tá, galera? Então, aqui está um exemplo de frase negativa e aqui de interrogativa. E aqui vai ser o mesmo esquema que a gente já viu, né? Esses 4 pronomes aqui vão ser de uma forma e esses 3 aqui vão ser de outra forma. Então vamos ver aqui alguns exemplos de frase na interrogativa, né? Fazendo perguntas. Do I look good? Do you know how to play the drums? Does she have a brother? Does she want more coffee? Does it work? Algumas considerações aqui, galera. Primeira coisa, vamos comparar com o português. Vou pegar uma frase aqui. Melhor. Vamos lá. Se eu quisesse perguntar, fazer essa pergunta aqui em português, ó. Você tem um irmão? Primeiro vamos pensar na frase afirmativa. Você tem um irmão. Isso português, galera. Quando eu afirmo, eu vou falar nessa tonalidade de afirmação. Você tem um irmão. Se eu quiser perguntar usando essa mesma frase em português, se eu estiver escrevendo, basta eu acrescentar o ponto de interrogação. Se eu estiver falando, a única coisa que vai mudar na frase é o tom, a tonalidade com que eu falo. Nesse caso, eu vou fazer essa pergunta, vou falar essa frase com um tom de pergunta. Você tem um irmão? Isso também acontece em inglês. Mesma frase em inglês, ó. You have a brother. Se eu quiser perguntar, sim, eu vou colocar a interrogação. Eu vou falar com tom de pergunta, mas eu também vou precisar do verbo auxiliar lá no começo. Do you have a brother? Tá? Então, essas 3 coisas vão acontecer.
Beleza? Vamos usar a mesma frase como se fosse ele tem um irmão. Aí seria assim, ó, afirmando he has a brother. No caso aqui o have virou has, porque o pronome é o he. Agora, perguntei, eu não vou usar o do para o he, eu vou usar o does. Does he, volta a ser minúsculo aqui, have a brother? Ok? Does he have a brother? Ele tem um irmão. Have voltou a ser have de novo, né? Era has, virou have. Porque o does já está fazendo um papel aqui de terceira pessoa. Tá, galera? Tem mais alguma aqui, ó, algumas frases aqui, ó. Do they like pizza? Do we have to go to the office every Monday? Então, acabamos de ver aqui como fazer perguntas usando o Simple Present. E agora, galera, a última forma que a gente tem aqui para falar frases nesse tempo verbal é usando o Interrogative Negative, que só pelo nome dá para ter uma ideia. Interrogativo negativo. Ou seja, é meio que uma pergunta que a gente faz negando, entre aspas. Vocês vão ver exemplos. Por último, ainda podemos fazer perguntas e negar ao mesmo tempo, usando a forma do Interrogative Negative. Sabe quando perguntamos de forma desconfiada em português, tipo, ele não vai para a faculdade hoje? Isso é só um exemplo, tá, galera? Também dá para fazer isso em inglês. Basta colocar do not ou does not no início da frase. Então aqui, galera, alguns exemplos, ó. Don't I do a good job? Eu não faço um bom trabalho? Don't you listen to music? Sabe, é uma pergunta também. Aqui nesse caso, eu poderia, ao invés de don't, usar o do. Seria uma pergunta normal. Do you listen to music? Aqui no caso, ó, don't you listen to music? Você não ouve música? É uma pergunta também, só que consta, vem junto esse elemento do não. E a gente faz isso em português também. Então eu creio que não seja tão difícil de assimilar, porque é algo que a gente também faz no português. Don't they travel on weekends? Eles não viajam nos finais de semana? Don't we work hard? A gente não trabalha duro, nós não trabalhamos duro. E aqui, perguntas no Interrogative Negative com aqueles três pronomes da terceira pessoa do singular. Que, como vocês já viram, são diferentes, tanto para afirmar, negar e perguntar. Não vai ser diferente no Interrogative Negative. Então aqui, ó, ele não vai para a faculdade hoje? Doesn't he go to college today? Doesn't she like me? Ela não gosta de mim. Doesn't it eat meat? Ele ou ela não come carne? Reparem, galera, que quando eu uso it, ali no caso eu traduzi como ele ou ela. Mas vamos imaginar uma situação hipotética. Imagina que a gente está conversando sobre um animal. Sei lá, um cachorro. E a gente já mencionou o nome do cachorro. Já falamos dog, já falamos o nome dele. E aí eu quero fazer uma pergunta sobre esse cachorro. Eu não preciso ficar falando cachorro toda hora. Dog, dog, dog. Não. Eu posso usar o it como sujeito da frase para me referir ao dog. Né? E a gente faz isso em português também. Só que em português a gente não tem esse pronome neutro. A gente usa ele ou ela. Mas no inglês a gente precisa usar o it. Em relação a animais, por exemplo, se o animal for seu, você tem um pet, e você sabe que esse pet, por exemplo, é macho, você pode se referir a ele como he, não tem problema. E às vezes também fica aquela impressão de que, pô, meu cachorro é ele, não é uma coisa, né? Mas se por acaso você não souber se é macho ou fêmea, esse animal, no caso que a gente está dando esse exemplo aqui, você usa o it, tá? A mesma regra de tirar o S do verbo quando usarmos o does vai se aplicar aqui.
Basta lembrar, usou does, o verbo principal volta à sua forma original. Ó, então vou dar um exemplo legal aqui, ó. Essa frase aqui. Beleza, vou tirar o doesn't para ficar uma frase afirmativa. Ó. Se eu quisesse falar ele vai para a faculdade hoje, vou tirar a interrogação também, o go teria que virar goes. Ok? Aqui eu estou afirmando. He goes to college today. Se eu quisesse negar, quisesse falar ele não vai para a faculdade hoje, aí eu vou usar o does not. Então vai ficar assim, ó. He, vou fazer a forma contraída. Doesn't. O goes vira go de novo. Aqui também é uma frase, eu também estou afirmando que ele não vai para a faculdade hoje, só que aqui é uma negativa, ok? Beleza, eu quero perguntar. Tiro doesn't daqui, coloco no início does. Does he go to college today? Ele vai para a faculdade hoje? Quero perguntar inserindo o elemento do não. Doesn't he go to college today? Ok, galera? E aqui chegamos no final da nossa aula. Eu acho que tem mais alguma coisinha aqui no final. Tem uma conclusão, tá? Vou ler aqui para vocês e vou dar alguns pareceres aqui, né? Conclusão. Talvez você pense, nossa, são muitas regras para memorizar. Preciso decorar tudo isso. É importante entender as regras. No entanto, não é assim que você vai ser capaz de se comunicar de forma efetiva. Imagine toda vez que você precisar falar uma frase negativa no Simple Present, tenha que pensar nas regras. Não dá certo. Tá, galera? Então, isso vai de encontro ao que eu falei lá no começo desse vídeo. Eu acho importante a gente fazer um balanceamento entre a prática, a gente falar frases, a gente estudar um texto, a gente assistir um vídeo. Por isso que eu dou aulas de inglês particular, que hoje, inclusive, eu acho que é a melhor forma de se aprender um idioma, porque o professor particular ele vai ter ali, ele conhece você, então ele sabe as suas dificuldades, ele sabe os assuntos que você gosta. Então as aulas acabam ficando personalizadas, sem contar que você tem toda a atenção do professor. Então eu peço que você, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário e considere também fazer uma aula com um professor particular. Eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo e na descrição o meu contato para você falar comigo. Eu vou te mandar as informações sobre valores, pacotes de preço. E se você quiser, pode também fazer uma aula experimental para você conhecer como funciona a minha metodologia. Então, voltando ao nosso raciocínio aqui, para que você internalize esse conteúdo, é fundamental praticar falando frases, ouvindo, escrevendo, falando, etc. Então a gente vai praticar todas as habilidades, que é a habilidade de listening, que é ouvir, a habilidade de speaking, que é a fala, leitura, writing, porque não basta a gente focar só em uma coisa. Quando você pratica todas elas balanceadamente, acaba que uma vai puxando a outra. Você fica bom em uma, acaba que você melhora nas outras habilidades também. Reparou que apesar de haver muitas regras, ainda assim há um padrão? Pois é. Ao passo que você pratica essas regras, essas regras acabam ficando, entre aspas, naturais. Imagina um nativo ou uma pessoa que fala inglês fluentemente. Você acha que essa pessoa fica o tempo inteiro pensando em regra? Não, ela só fala. Por quê? Porque ela já falou tantas frases que tem essa regra que fica uma coisa natural. É igual a gente fala no português. Você não fica pensando em regra ao falar. Porque você ouve português todo dia, você fala português todo dia. Pode ser que tenha um momento ou outro que você, até em português, que é a sua língua nativa, você tenha dúvidas. Pô, será que eu falei certo? Mas não é sempre. Por isso que eu acho importante, sim, em alguns momentos a gente parar, estudar um pouco de gramática, aprender como é que funciona, como funcionam as regras. É importante, não que você
Pô, vou estudar isso aqui, eu não quero ser professor de inglês, eu só quero aprender a falar. Mesmo assim, é importante você entender por trás. Beleza, quando que eu uso o simple present? Como é que eu faço para negar? Como é que eu faço para perguntar? É importante entender essas coisas, até para você melhorar a sua comunicação. Até chegar um momento em que você não precisará mais pensar muito na hora de formular frases. Então aqui, galera, eu deixo um exercício que vocês podem fazer. Use as frases nessa aula e nas aulas seguintes para praticar ouvindo, falando e lendo. Utilize também o Anki para memorizar. E até a próxima. E dessa forma eu fico por aqui. Eu vou deixar no card desse vídeo o vídeo que eu explico como que uso o Anki, que é uma ferramenta poderosa aí para você memorizar. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.